Então, quando a gente calcula o trabalho de uma força constante, a gente faz assim, né? Quando a força é constante, o trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno entre o deslocamento e a força. Agora a gente vai ver uma força, um exemplo de força variável, que é a força elástica. A força elástica, ela é do tipo Kx. O K é constante elástica e o X é a deformação da mola. Ou seja, você percebe que a força elástica, ela varia com o deslocamento. Por exemplo, nesse começo aqui, ó, na posição zero, na posição de equilíbrio, a força elástica é zero. Se eu tiver um deslocamento x, a força elástica, então nesse começo aqui é zero. Se eu tiver um deslocamento x, a força elástica vai ser do tipo menos kx. Esse menos é porque a força elástica ela é restauradora. Se você puxou para a direita, aparece uma força para a esquerda, contrária ao deslocamento, tentando voltar ao normal. E aí você percebe que quanto maior for o x, maior vai ser a força. Ou seja, essa força está variando. Eu não posso usar a formulinha para calcular o trabalho. Força vezes deslocamento vezes cosseno. Por quê? Que força que eu vou pôr aqui? Sendo que ela vale 0 no começo, aí ela vale 10, daqui a pouco ela vale 20. Então a gente vai precisar usar um outro método. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular o trabalho somando vários trabalhos. Imagina que daqui de um quadradinho até o próximo quadradinho eu tenho um tanto de energia. Até o próximo quadradinho mais um tanto, até o próximo mais um tanto. Então a gente vai somar todas essas energias. É aqui que está esse somatório, ó, somatório de F vezes X. Esse somatório a gente traduz como uma integral. Integral seria um somatório infinito. Ou seja, vai ficar assim, ó. O trabalho, ele vai ser a integral da força elástica, que é Kx, menos Kx, né? Dx. Esse dx é uma distância bem pequenininha. E aí eu vou integrar de um valor de x1 até um valor de x2. Como é que vai ficar essa integral? Bom, o menos é constante, sai da integral, o k é constante, sai da integral, e o x, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. E isso aqui ele vai variar de um x1 até um x2. Caramba, ficou esquisito, hein? Aí, quer ver? Eu vou te mostrar de um outro jeito. Que você vai entender. Imagina o seguinte. Vamos desenhar um gráfico da força elástica pelo x. Ou seja, se eu não faço força nenhuma, se não estica nada, se o x é zero, a força elástica é zero. Agora, se eu puxo essa mola um x de 1 metro, por exemplo, aparece uma determinada força. Se eu dobrar a distância, vai dobrar a força. Se eu triplicar a distância, triplica a força. Ou seja, já dá para a gente enxergar que o nosso gráfico vai ser uma reta. E a interpretação da integral num gráfico é a área do gráfico, que seria somar, ó, cada risquinho verde desse que eu fiz seria uma quantidade de energia relacionada à força elástica. Se eu somar todos esses risquinhos verdes, eu tenho a área total desse gráfico, ou seja, eu tenho a energia total, o trabalho, a integral. Quer ver? Vamos lembrar que área é base, que é o x, vezes a altura, que é a força elástica, que é x, sobre 2. Eu pus sem sinal aqui porque é uma área. Mas aí ficou como? K
x quadrado sobre 2. Aqui, ó, kx quadrado sobre 2. Então, quando você tiver uma força variável, o trabalho vai ser calculado pela integral da força dx ou pela área do gráfico. Aqui tem uma interpretação, aqui tem uma... Resumindo, seria isso aqui, ó, uma força genérica. Então, aqui é uma força genérica, que tem um gráfico desconhecido, um gráfico esquisito, né? Ó. Mas para cada ΔX que você desloca, você obtém esse retângulo de energia. A soma de todos esses retângulos se chama integral. Então você vai integrar a força x na direção dx, de um x inicial 1 até um x final x2. Essa integral vai te dar o trabalho, ou a área do gráfico. Em alguns casos, a área do gráfico é fácil de fazer. Essa aqui não. Aqui é uma curva que eu não sei calcular a área. Então eu tenho que fazer integral. Nesse caso, a gente está falando de unidimensional. Uma força em direção x, deslocamento em x. Então vamos ver um exemplo aqui para encerrar a aula. Vamos ver um exemplo tridimensional. Não, na verdade, bidimensional esse aqui. Ó, bidimensional. Então você tem uma força que ela tem a componente 3x quadrado na direção y e a componente 4 na direção j. O y, vou fazer o y de verde aqui, ó. Então o y é o verdinho, vai de 2 a 3 metros. E o j, que seria o y, né, que é 4 newtons, vai de 3 até 0. Então a gente pode fazer separadamente para ficar mais bonitinho. Quer ver? Então o trabalho, vamos fazer de uma vez. O trabalho vai ser a integral de f, o f de x dx, mais a integral do f de y dy. Vou fazer na curva. A gente combinou para ficar didático. O f de x é verde, o f de y é rosa. O f de x vai de 2 até 3. O f de y vai de 3 até 0. Agora vamos substituir aqui. Ó, o que é o fx? 3x quadrado dx. De 2 a 3. Mais, o que é o fy? Aí, o fy vai de 3 até 0 e ele é 4 dy. Agora a gente vai fazer essa integral separadinha. Então o trabalho vai dar... O 3 vem aqui para fora da integral, porque é uma constante. E o x quadrado, a integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Isso tudo vai de 2 a 3. Mais. Aqui, a integral de 4, 4y. De 3 a 0. Pronto. Então a gente integrou e definiu aqui o intervalo de integração. O trabalho então vai ser o 3 corta. Então que eu vou substituir por 3. Vai ficar 3 ao cubo menos, agora eu vou substituir por 2. 2 ao cubo. Mais, aqui substituir por 0. 4 vezes 0, menos 4 vezes 3. Agora é só fazer a continha, somar todo mundo. Você tem o trabalho dado em joules. De uma força bidimensional variável em x e variável em y.